primeiros anos do Estado Novo Português. Talvez o que mais chame a atenção no primeiro momento são esses jovens, todos enfileirados, com estilo militar, todos uniformizados, fazendo uma saudação tanto quanto perversa, né? Lembra bastante o Heil Hitler, lembra bastante aquelas fileiras da juventude hitlerista que a gente conversou nas aulas passadas. Professor, tem alguma relação entre esses jovens portugueses fazendo essa saudação e aquela juventude hitlerista na Alemanha? Crianças, jovens, como eu havia dito para vocês, os regimes totalitários haviam influenciado outros governantes de outros países da Europa. Hitler, infelizmente, espalhou a sementinha do mal por outros lugares que na Alemanha, tá? E ela acabou chegando em Portugal. Vejam aí, senhores, um dos elementos que comprovam a influência do ditador alemão na perspectiva política do ditador português, que estimulou o surgimento e manutenção de juventudes como essa, que eram formadas por jovens que eram treinados para servir a pátria. Infelizmente, esse serviço da pátria vem acompanhado de ideias um tanto quanto perversas. Moços e moças, em 28 destacou-se no governo militar um tal de Antônio de Oliveira Salazar, que até então era ministro das Finanças. Ele ficou encarregado por arcar com aquela grave crise econômica que assolava Portugal naquele momento. Esse cavaleiro acabou se destacando enquanto na sua carreira política, e ele foi crescendo, galgando espaço cada vez mais de destaque dentro do governo, até que em 1932 ele assumiu a posição de presidente do Conselho de Ministros, o que seria o equivalente a primeiro-ministro, tá? No ano seguinte, ele coordenou um grupo de intelectuais enquanto na elaboração de uma nova Constituição, que aí então deu-se início ao Estado Novo Português. Finalmente, depois de muitos séculos, a monarquia portuguesa havia sido desestruturada. Surge agora uma república que conta com uma Constituição. Constituição essa que possibilitou o surgimento de um Estado novo, Estado esse que de democrático não tinha muita coisa, como vocês vão ver. Moços, como foi o governo Salazar? Foi bastante opressor e autoritário, principalmente contra aqueles que eram tidos como adversários políticos. E Salazar, como todo ditador, permaneceu no governo por um longo período de tempo. Olha só, ele assumiu como presidente do Conselho de Ministros em 32 e ele saiu, galera, só em 68, ou seja, 36 anos depois. E não pense os senhores que ele saiu porque ele viu ali o fim de sua carreira política. Não, ele só saiu porque ele já estava bastante velho e doente. Só assim para tirar o cara do poder. Senhores, a imagem de Salazar é bastante polêmica, porque uns o têm como herói, outros como vilão. Mas, como nós historiadores não estamos nem um pouco preocupados em definir quem é do bem e quem é do mal, trarei para os senhores apenas o conteúdo referente a esse governo. Concepções, perspectivas e opiniões os senhores construam a partir do crivo de vocês. Sintam-se livres. Mas saibam que Salazar cometeu uma série de atitudes bastante questionáveis, como, por exemplo, a criação do PIDE em 45, que era a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Essa polícia, galera, nada mais era do que a polícia política. Ela ficava encarregada pelo serviço de inteligência, pela investigação contra todos aqueles que não apoiavam o governo. E um governo que não aceita críticas, como a gente bem sabe, não costuma ser um governo muito legal. Ainda mais quando, além de não aceitar críticas, ele manda prender ou dar sumiço em todos aqueles que não concordam com ele. Não sei o que vocês acham disso, eu não acho muito legal. Crianças, os senhores acham que a população aguentou calada essas demonstrações de violência contra a própria população? Não, senhores. Da mesma forma que aqui no Brasil, olha só, outro elemento bastante parecido com a nossa história da republicana brasileira, houve revoltas e uma das que chamou a atenção foi a revolta da Armada Portuguesa. Professor, tem a ver com a Marinha? Tem tudo a ver com a Marinha, porque ela foi movida, ela foi encabeçada justamente por marinheiros.
marinheiros vinculados ao Partido Comunista. Eles tomaram alguns navios a fim de exigir o fim das perseguições políticas. Eles tomaram alguns navios de guerra, apontaram seus canhões para Lisboa e falaram: ou isso termina, ou as perseguições e a violência contra nós termina, ou, sem querer querendo, a gente vai acabar disparando esses canhões sobre vocês. O governo, senhores, respondeu com bastante firmeza. Aqueles marinheiros ou foram mortos, ou foram presos, ou foram enviados para campos de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, uma das colônias de Portugal. Lembrem-se, os senhores, que Portugal contava ainda naquela época com uma série de colônias, tá? E grande parte delas, nesse momento, situava-se na África. Mas, professor, você disse que eles haviam promulgado uma Constituição? A gente aprendeu com você que a Constituição serve para defender os direitos dos cidadãos? Isso não deveria acontecer? Pois é. Entre aspas, deveria. Mas saibam, senhores, que aquela Constituição foi elaborada por pessoas que não estavam muito preocupadas em defender os direitos dos cidadãos. Além do mais, ela foi alterada uma série de vezes para atender aquilo que almejavam os governantes que estavam junto a Salazar. Então, senhores, a Constituição, via de regra, tem por objetivo criar leis e regras que valem inclusive para os governantes. Mas, para os ditadores, ela nada mais serve do que como um elemento legitimador. Eu faço o que eu quero porque, olha só, a Constituição diz que eu posso. Oxe, mas a Constituição tá tudo arriscado, tá escrito aqui de canetinha por cima. Pois é, eu alterei. Sabe por quê? Porque eu sou um ditador, eu faço o que eu quero. O ditador dita regras. Ele não conversa com a população, ele não conversa com os políticos, ele não negocia. Ele dita. Ditador. Ponto final. É o que ele quer e nada mais. Crianças, a repressão salazarista não se encerrou em Portugal. Colônias portuguesas na África também sofreram diante de suas mazelas, diante de sua ira. Então, saibam, senhores, que a violência, a repressão desse governo não se encerrou em Portugal. Mas, como vocês também bem sabem, hoje Portugal já não é mais salazarista. Então, em algum momento, esse governo chegou ao seu fim. Professor, quando foi? Foi, galerinha, em 1974. Mas em 1960 a gente tem o início do seu fim. Professor, como assim? Explique melhor. Saibam, senhores, que nessa década de 60 uma grave crise econômica escancarou uma verdade dolorosa. Salazar, que havia se prometido como o salvador da pátria, acabou não salvando coisa nenhuma. Portugal continuava um país pobre e atrasado. Além do mais, muito impopulares guerras visando impedir que colônias portuguesas, ex-colônias portuguesas hoje conquistassem sua independência, foram financiados pelo Estado. Se Portugal já está quebrado, precisando de dinheiro, ainda vai ficar financiando guerra contra nossas ex-colônias? Pelo amor de Deus, né? Galerinha, Salazar, já bastante velho, debilitado, doente, acabou sendo substituído por Marcelo Caetano, que pouco tempo depois foi derrubado por meio de outro golpe militar que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Professor, que revolução foi essa? Não falarei sobre ela, porque isso fica para outro dia. O que eu quero que vocês saibam é que o salazarismo terminou, a influência totalitária em Portugal chega ao seu fim em 74, a partir desses três elementos que eu mencionei e comentei no presente slide. Criancinhas, isso foi um pouquinho do salazarismo, um pouquinho da influência dos regimes totalitários e a forma como eles chegaram e foram absorvidos e repreendidos e representados, na Península Ibérica. Na próxima palestra a gente vai falar sobre Espanha, mas antes de terminar aqui, um exercício, porque eu sei que vocês gostam. E esse exercício é da PUC de Minas Gerais. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Sobre o regime salazarista estabelecido em Portugal em 1933, é correto afirmar que eliminou o parlamentarismo no país, limitando os poderes do presidente da República. Senhores, havia presidente naquela época. B. Proibiu a livre organização partidária, impondo ao país uma ditadura inspirada no fascismo. Será que isso aconteceu nesse momento? Será que foi inspirado de fato no fascismo?
C. Reafirmou o regime autoritário, abrindo a perspectiva para a realização de eleições diretas. Um governo totalitário como o de Salazar, será que previa eleições diretas e justas? D. Preservou o sistema monárquico no país, garantindo os poderes quase absolutos do rei. A monarquia foi mantida, ainda há rei em Portugal. O que os senhores acham? Qual está correta, qual está errada? Não sei vocês, mas eu tenho quase certeza que a resposta é a B. Nossa, professor, não é que é mesmo? É a B. Moços, por quê? Vejam só. A. Limitou os poderes do presidente? Não tinha presidente. C. Reafirmou o regime autoritário, abrindo perspectiva para a realização de eleições? Se é autoritário, não há escolhas disponíveis, não há eleições. D. Preservou o sistema monárquico? A primeira coisa que eu falei na palestra de hoje é que a monarquia se esfacelou. Não pode ser D. B. Proibiu a livre organização partidária. A gente viu que os marinheiros se rebelaram justamente contra a perseguição política, impondo ao país uma ditadura inspirada no fascismo. Professor, bem que você mostrou aquele slide onde tem jovens fazendo saudação hitlerista. Aquilo tem uma pegada bastante fascista, bastante nazista, bastante totalitária, né? E por totalitária, eu quero que os senhores imaginem um governo que tem poder total, absoluto. Totalitarismo refere-se a isso. E sim, senhores, está correto. A B é a resposta. Moços, espero que vocês tenham gostado. O que eu tinha para dizer hoje é isso. Sabe o que mais eu tenho para falar para vocês? Nada, porque acabou. Vai descansar agora. Um beijo e até semana que vem.